A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2025, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje sobre a Trindade. Vocês vão reparar que esta palavra ela não consta na Bíblia, porém ela está implícita desde Gênesis até Apocalipse. E nós estaremos pautados, tendo como nosso norteador a Bíblia Sagrada, para estar trazendo aqui várias referências, vários textos, para confirmarmos, a defesa da nossa fé neste sentido, amém? Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, Mateus capítulo 28, no versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. Aqui eu já gostaria de passar uma referência aos irmãos, que nós estaremos lendo um pouco depois aqui, 2 Coríntios capítulo de número 13, no verso de número 13, já aqui usando a Bíblia como nosso norteador para a comprovação da doutrina da Trindade. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Mateus capítulo 5, versículos 15 e 17, e também Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo de número 20. Diz assim, Mateus capítulo 3, a partir do verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos já a confirmação da teologia, do estudo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estaremos adentrando no decorrer da nossa lição de hoje. Mateus capítulo 28 diz assim, verso 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este é o nosso texto áureo também. Ensinando-as a guardar todas as coisas que os tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, esse amém aqui significa assim seja. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós temos então aqui, irmãos, 3 objetivos, como de costume, para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, já expliquei esse termo aos irmãos. Indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Nós vamos estudar todo o conceito sobre a Trindade, aqui de uma forma, de uma maneira resumida, porém bem aplicada e explicativa. O terceiro objetivo é explicar os perigos do unicismo na atualidade. Nós temos aqui então, como parte motivacional para a nossa lição de hoje, Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, e foi do agrado dele se revelar a nós pequeninos com todo o seu esplendor em uma natureza, com a sua natureza triuna. O que quer dizer isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Também ainda podemos dizer que Deus, o Criador, continua a transcender o entendimento da criatura, ou seja, nós não conseguiremos entender enquanto aqui neste corpo carnal, a grandiosidade, a majestade do nosso Deus. Nós temos então aqui, para essa lição de hoje, a nossa palavra-chave é Trindade, e nós estaremos estudando este conceito. Caminhando aqui para a parte de introdução da nossa lição de hoje, vou trazer aqui aos irmãos algo que já me referi.
o que, embora esta palavra trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura. Ainda como parte aqui de introdução para a nossa lição de hoje, podemos dizer que a Trindade é uma doutrina, ou seja, um estudo com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer esta terminologia, ou seja, esta palavra Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam esta verdade. Aqui eu já quero trazer alguns textos bíblicos aos irmãos. Por exemplo, João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Um outro texto aqui de referência para nós, o apóstolo Paulo, lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vem dizer assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui então nós estamos aqui usando como norteador a palavra do Senhor para defender a nossa crença, a apologética da nossa fé, né? Nós temos aqui para a nossa lição de hoje 3 tópicos. O primeiro tópico nós estaremos estudando como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O segundo tópico nós estaremos estudando as heresias contra a doutrina da Trindade. E no terceiro tópico estaremos aqui estudando, pela misericórdia do Senhor, o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Gostaria aqui então de iniciar aqui com os irmãos no primeiro tópico, né, que também tem aqui os seus subtópicos. O primeiro subtópico deste primeiro tópico, ele tem o tema: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Monoteísmo nós conhecemos como o quê? A adoração a um único Deus. Então aqui, ó, as escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado, né, na Bíblia, nas escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aqui nós estaremos estudando 3 pontos neste primeiro subtópico aqui, ó. A letra A: cada uma das 3 pessoas é chamada, abre aspas, Deus, fecha aspas, aqui para este subtítulo dentro deste subtópico aqui, ó. Então, ó, a Bíblia ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma como ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui eu separei 3 textos para confirmar, né, embasar esta leitura nossa. O primeiro, Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo texto, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o terceiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4, que diz assim, ó: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha o verso 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui, irmãos, neste 3 textos, temos novamente confirmada o quê? O que nós acabamos de ver aqui, ó, que cada uma dessas 3 pessoas é chamada Deus. A letra B, nós temos o seguinte conceito, ó: cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Vamos entender, ó. Esse conceito aplica-se ao Pai sozinho novamente, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. E nós temos aqui também 4 textos para estarmos lendo aqui para embasar. Salmo de número 100, no verso 1, diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Palavra Senhor aqui destacada.
Mateus capítulo 3, no versículo 3 diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E lá em Ezequiel, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Verso 3, ó: e estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava onde estava o assento, melhor dizendo, da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Aqui, irmãos, para concluirmos este entendimento, temos ainda o salmista lá no Salmo 83, no verso 18, dizendo: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém? Então aqui nós vimos que cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. A letra C nós vamos estudar, ó, o monoteísmo, como eu já comentei aos irmãos, que é a crença em um único Deus. Bíblico não contradiz a Trindade. Vamos prestar atenção aqui nesse conceito, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo de número 4. E essa é a confissão de fé do judaísmo. Aqui nós vamos entender que este termo aqui usado aqui, Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Olha lá Gênesis capítulo de número 2, no versículo de número 24, para estar aqui entendendo, né, esse conceito aqui. E ainda podemos trazer que esse termo Echad, né, em Deuteronômio, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade, né, que nós estamos estudando. O subtópico de número 2, ele vai ter como tema evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Vamos lá dar uma lidinha? Gênesis capítulo 1, verso 16, diz assim: e disse Deus... Verso 26, melhor dizendo, irmãos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não estava ali sozinho. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 22, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. O homem ainda estava sendo ali o quê? Feito, né, por Deus ali. Aí lá no Salmo de número... em Gênesis capítulo 11, no versículo de número 6 e 7, a palavra do Senhor ainda vem dizendo, ó: e o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Ou seja, nesses 3 textos aqui, né, fica claro que Deus não estava ali sozinho na criação de todas as coisas ali, na criação do homem, também quando ele confundiu a língua, e também quando ele determinou ali de o homem e a mulher ser uma só carne. Então essa Echad, né, se é assim que se pronuncia essa palavra, ela traz esse sentido aqui de ser o que? Indica uma unidade composta, amém? Bom, nós vamos caminhar agora para o terceiro subtópico que tem como tema revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Então essa aqui é a nossa definição, nosso conceito. Inclusive está lá no capítulo 3 da nossa declaração de fé, né, do nosso livro aqui, da nossa igreja aqui, o nosso cremos, vamos dizer assim. Aqui então nós vamos estar estudando 2 aspectos aqui.
A letra A aqui, ó, a Trindade em si mesma. Isso fica bem evidenciado onde? Na grande comissão, estaremos lendo aqui alguns versos, né? Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 19, que é o nosso texto áureo, na distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6 diz assim, ó: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Lá no verso 6, ó: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Então aqui também podemos trazer na bênção apostólica. Comentei lá no início da aula que nós estaremos lendo, lá quando eu li a verdade prática, lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, um texto bem conhecido, todos os cultos, né? Nós recebemos a bênção apostólica ali da parte do pastor ou da parte de quem ele está indicando ali. Diz assim o texto: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este é o versículo na sua íntegra. E aqui nós vemos claramente o que? A Trindade se explicando em si mesma. Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão do Espírito Santo. Então, também podemos trazer na unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Estamos aqui entendendo este conceito aqui. Também temos, irmãos, na obra da salvação. 1 de Pedro, capítulo 1, no verso de número 2, que estaremos lendo posteriormente. A letra B, irmãos, nós vamos tratar sobre a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas. Tem que ficar claro isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Eu disse aos irmãos que o assunto era complexo, porém, estamos aqui pautados na palavra do Senhor. Dois textos quero trazer aqui aos irmãos. Primeira de Pedro, capítulo 1, no verso 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez a Bíblia confirmando a Trindade. E ainda Mateus capítulo de número 28, no verso 19, que é o nosso texto áureo, que os irmãos podem estar aqui voltando a estar lendo ali. Então, irmãos, o resumo deste primeiro tópico que nós acabamos de estudar diz assim, embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Aqui nesse resumo está querendo dizer o seguinte, o conceito, a definição de Trindade e o ensino, que é a doutrina, são demonstrados, como nós acabamos de ler, várias referências bíblicas aqui dentro da palavra do Senhor. O tópico de número 2, ele tem como tema as heresias contra a doutrina da Trindade. Aqui nós estaremos estudando duas heresias, as principais delas, o unicismo e o unitarismo. Então, primeiro aqui, o unicismo. Esse movimento teve sua origem lá no século de número 3. Então, dentro ainda deste movimento aqui, esta heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Nós acabamos de ler Mateus capítulo de número 3, lá no verso 16 e 17, que eu quero fazer menção novamente. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, este foi o estudo sobre essa heresia, do unicismo. Agora nós vamos falar sobre o unitarismo. O unitarismo
foi um movimento ali de origem no século XVI. E qual a crença deles? Acreditam que Deus é o único ser, único e indivisível, rejeitando a verdade de que Jesus Cristo e o Espírito Santo são pessoas separadas e coiguais a Deus, ou seja, somente o Pai é Deus, nessa crença aqui do unitarismo. Aí, lá na 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo de número 2, que nós já fizemos menção, nós temos, a confirmação dentro da palavra do Senhor a respeito da Trindade. Só para os irmãos se situarem aqui nesse texto novamente. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, com letra maiúscula aqui, o Espírito de Deus, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, aí graça e paz vos sejam multiplicados. Então aqui confirmamos a essa heresia dentro da palavra do Senhor do unitarismo. O segundo subtópico aqui, nós estaremos estudando sobre a verdade bíblica, ou seja, aquilo que nós defendemos e nós cremos. Lá em Mateus capítulo 3, no verso 16, que nós já fizemos menção, nós vimos aqui que viu-se uma grande luz e estavam assentados na região e sombra da morte, e essa luz raiou. Qual luz? A luz ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui então, irmãos, sobre este segundo subtópico que nós estaremos estudando agora, vai falar sobre a verdade bíblica. Por diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra pessoa. Outro texto bíblico aqui, João capítulo 8, versículo de número 16, diz assim: e se na verdade julgo, o meu jugo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Amém? Nós também temos aqui ainda trazer aos irmãos que quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Quem? O Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ainda, irmãos, podemos e temos que destacar o que o autor da revista ele colocou aqui para a gente como estudo. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Lá na 2 de João, no verso de número 3, que diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então, isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. É uma coisa bem óbvia. Nós temos como resumo para este tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre o unicismo, sobre o unitarismo. O que? O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. Nós trouxemos o nosso norteador aqui, que é a palavra do nosso Deus. Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, no tópico de número 3, temos o seguinte tema: o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então estamos caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. Primeiro subtópico: o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. E uma das maneiras que esses unicistas eles usam para trazer esses falsos ensinos é o quê? É por meio da música. Por isso que nós temos o quê? Que estar sempre vigiando. Para quê? Para que não tentem colocar dentro do nosso coração um Jesus falso, um Jesus que não é verdadeiro, que preguem um Jesus que não está na palavra do Senhor. Olha que João capítulo 17, verso de número 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esta passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, E dentro deste processo de salvação, isso implica também o quê? Comunhão, fé, obediência e adoração. Então, irmãos, conhecer
a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Olha o que diz João, capítulo de número 10, no versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Amém? Então, caminhando agora aqui para a conclusão deste primeiro subtópico que estamos estudando, Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Vamos lá ler Mateus capítulo de número 11, no versículo de número 27. Mateus capítulo de número 11, versículo 27. Diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Então, podemos trazer aqui ainda que a Bíblia é a única fonte de doutrina. Lembra lá que eu falei com os irmãos? Nós estaremos pautados dentro da Bíblia, que é o nosso manual de fé e conduta. Olha que Hebreus capítulo 4, verso 12, um texto muito conhecido dos irmãos, vem dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Aí, os textos de referência, nós temos aqui a 2 de Pedro, capítulo 1, no verso 19, que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. João capítulo 16, verso 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ouvir. Aí, neste contexto de reflexão bíblica, irmãos, olha só o que Hebreus capítulo 4, verso de número 2 vem trazendo para a gente. Por que, que tem estas heresias sendo difundidas? Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo agora, isso é forte. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Lembra lá que a gente falou aqui que para nossa salvação implica pelo menos aqui 4 situações: comunhão, fé, obediência e adoração. E olha o que o escritor aos Hebreus vem trazendo aqui para a gente. Então, para caminharmos aqui para o terceiro subtópico, a posição oficial, o que nós professamos, o que nós cremos e o que nós ensinamos pautados na palavra do Senhor, que o unicismo e o unitarismo é condenado na Bíblia. Isso também está lá na nossa declaração de fé. E aqui também podemos trazer de suma importância, irmãos. Ninguém está aqui falando contra pessoas, Ninguém está aqui falando contra ser humano. O que nós estamos trazendo aqui aos irmãos, isso é importante destacar, que nós não somos contra os unicistas ou os unitaristas. O que nós estamos aqui defendendo, e combatendo aqui é o que? A heresia, o que? A doutrina desviante, ou seja, nós temos que manter o nosso respeito, temos que manter, no dia a dia o tratamento igual, irmão, com todas as pessoas. Ninguém é melhor ou maior ou etc. E a palavra do Senhor vem dizendo a respeito de João, que foi um grande homem, e ninguém é maior do que ele. Então, nesse conceito que a gente está trazendo aqui, nós não somos contra pessoas, nós estamos aqui falando, e defendendo apologeticamente a nossa fé. Estamos aqui falando, que nós cremos na Trindade, e estamos aqui o que? Combatendo o que? Essas heresias do unicismo e do unitarismo, sempre com respeito. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 4, do verso de número 6, que a vossa
palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? A sinopse deste tópico de número 3, ela vem dizendo assim, ó: o unicismo, bem como também o unitarismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Uma das formas aí de estar presente, como nós citamos aqui, é através do que? Da música. Por isso nós, assembleianos aqui, nós temos como nosso inário, vamos dizer assim, a harpa cristã, né? Sempre cantada, né, em todos os nossos cultos. Eu sei que pessoas de outras religiões também estão aqui acompanhando este canal, e você deve ter aí também, né, o seu inário aí de louvor, né, para adoração do nosso Deus. Então, nós podemos trazer aqui como parte de conclusão para a nossa lição de hoje o seguinte conceito: ó: não percamos a oportunidade de nos relacionar com o Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, nosso Consolador. E ainda podemos trazer que, abre aspas, todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã. E a fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade, fecha aspas. Então, nós estudamos aqui na lição de hoje sobre o conceito da trindade. E eu gostaria de deixar uma última reflexão bíblica aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 33, que diz assim, ó: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema: Jesus é Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.